Numa fria noite de Natal, uma foto no táxi de uma motorista humilde deixou o milionário sem palavras. O que tinha aquela imagem que o impactou tanto? A noite de Natal era uma mistura de luzes e silêncio nas ruas de São Paulo, enquanto as famílias se reuniam ao redor de mesas decoradas com velas e pratos tradicionais. Renata, uma motorista de táxi humilde, estava ao volante de seu carro velho. Ela havia colocado no painel uma pequena foto de sua filha Sofia, de 5 anos, cujo sorriso radiante iluminava mais do que qualquer enfeite natalino. Renata respirou fundo enquanto olhava para a foto. Toda vez que parava em um semáforo, seus olhos buscavam aquela imagem como se fosse uma âncora que a mantinha firme. Queria estar com você esta noite, meu amor, pensou, enquanto um nó se formava em sua garganta. Mas ela precisava trabalhar. Não podia se dar ao luxo de perder aquela noite. Os clientes eram mais frequentes e as corridas mais caras. Era sua única oportunidade para completar o dinheiro que precisava para as contas. E se tivesse sorte, comprar o pequeno presente que Sofia havia mencionado com entusiasmo semanas atrás, uma boneca simples. Em outra parte da cidade, Fábio, um empresário milionário, enfrentava uma noite completamente diferente. Ele saía de uma reunião de negócios em um clube exclusivo quando, ao pegar um desvio em uma estrada secundária para evitar o trânsito do centro, seu carro sofreu um pneu furado. A escuridão o envolveu enquanto saía do carro e avaliava o dano. Que jeito de terminar a noite! Murmurou enquanto verificava seu celular em busca de opções. Após várias tentativas de chamar serviços de assistência sem sucesso, Fábio decidiu optar por um táxi. Enquanto esperava, o ar frio e o vazio da estrada o fizeram refletir. Havia passado as últimas semanas rodeado de luxos, mas sempre com um sentimento de desconexão. Sua vida, embora bem-sucedida, parecia cada vez mais vazia. O táxi de Renata foi o único que respondeu à chamada. Quando chegou ao local, viu um homem alto bem vestido com uma expressão séria, mas tranquila. Não era seu passageiro típico, mas não se importava. Cada corrida contava. "Boa noite, táxi", perguntou Renata ao baixar a janela, tentando soar profissional, embora a fadiga fosse evidente em seu rosto. "Sim, obrigado. Meu carro teve um problema e preciso chegar ao centro. Pode me levar", respondeu Fábio, guardando o celular no bolso de seu casaco. Renata assentiu e destravou a porta traseira. Fábio entrou acomodando-se no assento com uma mistura de desconforto e resignação. O interior do táxi era simples, com um ar ligeiramente desgastado, mas limpo. Foi então que ele notou a pequena foto no painel, uma menina sorridente com um laço vermelho no cabelo. O táxi partiu e o silêncio preencheu o espaço. Fábio, observando Renata pelo espelho retrovisor, notou que ela desviava o olhar para a foto sempre que o semáforo permitia. Seus suspiros eram sutis, mas profundos o suficiente para que ele percebesse sua melancolia. Após alguns minutos, Fábio quebrou o silêncio. "Linda menina, é sua filha." Renata, surpresa com a pergunta, demorou um momento para responder. "Sim, o nome dela é Sofia", disse com um sorriso que tentava esconder a tristeza por trás de suas palavras. "Deve ser difícil estar trabalhando esta noite longe dela", comentou Fábio com um tom neutro, mais sincero. Renata apertou o volante levemente. Queria manter a compostura, mas a emoção começava a aflorar. "Às vezes é preciso fazer sacrifícios", respondeu olhando para frente como se quisesse evitar mais perguntas. No entanto, Fábio não deixou de notar como seu olhar voltava para a foto. Havia algo nela que o intrigava: seu silêncio, seus suspiros, sua luta para se manter forte. "Desculpe se insisto, mas parece que você tem muitas coisas na cabeça. Está tudo bem." Renata respirou fundo, sentindo como as palavras que havia guardado por semanas começavam a se acumular em seu peito. Não queria parecer fraca nem compartilhar sua vida com um desconhecido, mas havia algo no tom amável de Fábio que a fez baixar a guarda. "É que..." começou parando enquanto buscava as palavras adequadas. "Esta noite eu queria estar com ela como todas as mães estariam com seus filhos no Natal, mas não posso. Tenho que trabalhar para que não lhe falte nada." Fábio se acomodou em seu assento, ouvindo com atenção. Não a interrompeu. Renata, sentindo que não podia mais se conter, continuou. "Sofia é tudo para mim. O pai dela." Engoliu em seco, lutando contra as lágrimas. O pai dela era bombeiro.
Morreu há 2 anos num incêndio salvando um menino. Desde então, tudo ficou mais difícil, mas não posso me permitir desistir. O táxi parou em um semáforo e Renata aproveitou para secar rapidamente as lágrimas. Fábio, comovido por sua história, permaneceu em silêncio por um momento. Seu marido devia ser um homem valente. Ele era, respondeu ela com um sorriso quebrado. Mas a ausência dele deixou um vazio que tento preencher como posso. Fábio olhou novamente para a foto de Sofia, entendendo o sacrifício que aquela mulher estava fazendo. Algo dentro dele se moveu uma faísca que não sentia há muito tempo. Enquanto o táxi retomava seu caminho, Fábio não conseguia parar de pensar em como aquela mulher que enfrentava tantas dificuldades ainda encontrava forças para seguir em frente. E então, em silêncio, tomou uma decisão. Aquela noite não seria como qualquer outra. O táxi continuava seu trajeto pelas ruas iluminadas com luzes natalinas. As casas e lojas brilhavam com cores quentes, que contrastavam com o frio da noite. Fábio, sentado no banco de trás, não conseguia desviar o olhar da pequena foto de Sofia no painel, nem dos ombros tensos de Renata enquanto ela dirigia. Havia algo profundamente comovente na maneira como aquela mulher tentava se manter firme apesar do peso evidente de suas emoções. Por sua vez, Renata sentia-se um pouco envergonhada por ter compartilhado tanto com um estranho, mas não pôde evitar. Falar havia aliviado um pouco o fardo que carregava no peito. Olhou pelo retrovisor para Fábio, notando sua expressão tranquila e reflexiva, embora não pudesse adivinhar o que ele pensava. Desculpe se falei demais, disse finalmente quebrando o silêncio. Fábio ergueu o olhar para ela com um leve sorriso. Você não tem por que se desculpar. Às vezes é bom desabafar, e acho que sua história merece ser ouvida. Renata soltou um suspiro e negou com a cabeça. Suponho que sim, mas a verdade é que não costumo falar sobre isso. É mais fácil guardar para mim e seguir em frente. Fábio a observou em silêncio por um momento antes de responder. Não é fácil o que você está fazendo trabalhar esta noite, sabendo que poderia estar com sua filha. Poucos fariam esse sacrifício. Ela apertou o volante olhando para as luzes do semáforo que brilhavam ao longe. Não tenho outra opção. Quando Sofia me abraça e diz que sou a melhor mãe do mundo, sei que vale a pena. Mas dói. O táxi virou uma esquina, passando em frente a um pequeno parque onde algumas famílias se reuniam junto a uma árvore de Natal comunitária. A risada das crianças ressoava no ar, misturando-se com as canções natalinas que soavam de um alto-falante próximo. Renata desviou o olhar para o parque, como se invejasse por um momento as pessoas que podiam estar ali aproveitando a noite. Fábio notou o gesto e decidiu mudar de assunto, querendo aliviar a melancolia no ambiente. Há quanto tempo você dirige táxis? Renata agradeceu a pergunta, pois lhe permitia falar de algo mais prático. Alguns anos. Foi a única coisa que consegui encontrar depois que o Tomás, meu marido, faleceu. Antes disso, eu trabalhava como assistente em um escritório, mas não conseguia cumprir os horários e cuidar da Sofia ao mesmo tempo. Fábio assentiu, impressionado com sua capacidade de adaptação. Deve ser complicado lidar com tudo isso sozinha. Às vezes é, mas a Sofia me dá forças. Ela é... Renata sorriu com ternura. Ela é a razão pela qual não me deixo vencer. Enquanto o táxi avançava, Fábio pensou em como havia chegado ali naquela noite. Seu carro, um modelo de última geração, estava agora estacionado em uma oficina improvisada à beira da estrada. Lembrou-se do momento em que decidiu pegar um táxi em vez de esperar. Era como se o destino o tivesse colocado naquele caminho. Olhando para Renata, sentiu uma conexão inesperada com sua história. Pensou em sua própria vida, no que havia perdido ao se concentrar tanto em seu trabalho e em acumular riquezas. Embora tivesse sucesso e reconhecimento, fazia tempo que não sentia algo real, algo que o comovesse. Ela sabe que você está trabalhando esta noite? Perguntou Fábio, quebrando seus pensamentos. Renata assentiu com um movimento quase imperceptível. Sim, eu expliquei, mas não acho que ela entenda completamente. Disse a ela que o Papai Noel chegará amanhã de manhã com seu presente, embora eu ainda não saiba como vou comprá-lo. Fábio sentiu um nó na garganta ao ouvir essas palavras. A sinceridade e o sacrifício de Renata o atingiram como um eco de algo que ele não conseguia explicar. Queria dizer algo, oferecer algum tipo de consolo, mas sabia que as palavras não seriam suficientes. Em vez disso,
Seu olhar voltou para a foto de Sofia como se buscasse respostas no sorriso inocente da menina. Do que a Sofia mais gosta? Perguntou finalmente, tentando manter o tom leve. Renata sorriu levemente, como se lembrasse de um momento especial. Ela adora contos. Sempre me pede para ler uma história antes de dormir. Fez uma pausa olhando pelo retrovisor com um sorriso nostálgico. E diz que quer ser bombeira como o pai. Fábio sorriu suavemente. Parece que é valente como ele. Renata assentiu com os olhos marejados de emoção. Sim, ela é. Mas espero que não tenha que enfrentar as mesmas coisas que ele. Quero que ela tenha uma vida tranquila, que possa realizar seus sonhos sem ter que sacrificar tanto quanto nós. O táxi parou em frente ao prédio que Fábio havia indicado. Era um hotel elegante com luzes douradas e uma decoração natalina impressionante. Fábio olhou para o lugar por um momento, mas algo dentro dele o deteve antes de sair. Renata, disse ele, sua voz mais séria desta vez. Obrigado por me trazer, mas quero te pedir algo. Renata franziu a testa surpresa. Que coisa? Não vá ainda. Espere-me por alguns minutos. Renata o olhou com curiosidade, sem saber o que pensar. Por quê? Fábio sorriu de maneira enigmática. Confie em mim. Será rápido. Sem dizer mais nada, Fábio saiu do táxi e entrou no hotel, deixando Renata intrigada e um pouco confusa. Enquanto esperava no carro, olhou novamente para a foto de Sofia e suspirou. Espero que valha a pena, pensou, sem saber que aquela noite estava prestes a mudar completamente. Renata olhou para a entrada do hotel com curiosidade crescente. O ar frio da noite se infiltrava pelas frestas das janelas do táxi, mas ela não ligou o aquecedor para economizar combustível. Enquanto esperava, repassou mentalmente o resto de sua noite. Mais algumas viagens, e se a sorte a acompanhasse, talvez conseguisse juntar o suficiente para comprar a boneca que Sofia desejava. No entanto, algo no comportamento de Fábio a inquietava. O que ele estará fazendo? Pensou enquanto olhava novamente para a porta. Embora ele a tivesse levado a um lugar elegante, sua forma de falar e agir não revelava que fosse alguém acostumado ao luxo. Por sua vez, dentro do hotel, Fábio caminhava com passos decididos em direção à recepção. Sua mente estava cheia de pensamentos sobre a conversa com Renata. Cada palavra dela, cada gesto de esforço contido, havia despertado algo nele. Não podia deixar que aquela mulher passasse o Natal naquelas circunstâncias. Senhor Fábio, que prazer vê-lo, disse o recepcionista, inclinando-se ligeiramente. Ele respondeu com um gesto rápido. Preciso de algo especial esta noite. Uma sala privada, decorações de Natal e, se possível, um menu preparado imediatamente. Vocês conseguem organizar. O recepcionista piscou surpreso. Para esta noite, senhor, é algo incomum. Fábio inclinou-se levemente sobre o balcão, seu tom deixando claro que não estava disposto a aceitar um não como resposta. Tenho plena confiança de que podem fazer isso. Conto com vocês. O recepcionista assentiu rapidamente, tomando notas. Claro, senhor, cuidaremos de tudo imediatamente. Enquanto isso, no táxi, Renata começava a ficar inquieta. Embora Fábio não tivesse demorado muito sua presença no hotel, gerava dúvidas. Por um momento pensou em ligar o motor e ir embora, mas algo a deteve. Ele parece um bom homem, pensou. Talvez esteja resolvendo algo importante. Recostou-se no assento, observando a foto de Sofia no painel. Embora soubesse que estava fazendo o melhor que podia, por ela não podia evitar sentir-se culpada por não estar ao seu lado naquela noite. Mamãe estará com você em breve, meu amor, sussurrou, deixando que seus pensamentos a levassem por um momento a um lugar mais quente, longe do frio e da solidão do táxi. Fábio voltou ao táxi cerca de 20 minutos depois, com uma expressão mais relaxada, mas ainda carregada de determinação. Ao abrir a porta, o ar quente do interior do hotel ficou para trás, sendo substituído pelo frio que impregnava o automóvel. Obrigado por esperar, Renata, disse ele enquanto se acomodava no banco de trás. Ela o olhou pelo retrovisor intrigada. Tudo bem, senhor. Fábio sorriu levemente. Tudo em ordem. Agora gostaria de te pedir um favor. Renata franziu a testa confusa. Que tipo de favor? Há alguém muito especial que quero conhecer esta noite. Eu me perguntava se você e a Sofia poderiam me acompanhar. O coração de Renata deu um pulo. A Sofia? Perguntou, incapaz de disfarçar a surpresa.
Fábio assentiu, mantendo seu tom calmo. Não quero interromper seu trabalho, mas acho que esta noite merece ser especial para você e para ela. Renata o olhou fixamente através do retrovisor, procurando sinais de algum engano ou segundas intenções, mas tudo o que viu em seu rosto foi sinceridade. Não entendo por que faria algo assim, perguntou sua voz carregada de incredulidade. Fábio inclinou-se levemente para a frente. Porque você me mostrou algo que eu havia esquecido, o que significa dar tudo por alguém que se ama. Quero te devolver um pouco dessa bondade que você já entrega todos os dias. Renata permaneceu em silêncio, processando o que acabara de ouvir. Uma parte dela queria recusar a oferta por orgulho, por medo de confiar em um desconhecido. Mas outra parte mais profunda lhe dizia que deveria aceitar. Está bem, disse finalmente com um suspiro. Mas preciso passar em casa primeiro para buscar a Sofia. Perfeito, respondeu Fábio sorrindo com alívio. Diga-me o endereço. O táxi mudou de rumo, desta vez em direção a um pequeno bairro na periferia da cidade. As casas eram modestas, decoradas com luzes de Natal piscantes que brilhavam em contraste com a escuridão da noite. Quando chegaram, Renata estacionou em frente a uma casa de fachada simples, mas acolhedora, com uma pequena janela da qual se via uma árvore de Natal decorada com papel e fitas feitas à mão. É aqui, disse Renata enquanto desligava o motor. Fábio assentiu, ficando no carro enquanto ela entrava. De seu assento, observou o bairro com atenção. Havia algo naquela comunidade que irradiava um calor que não encontrava nos salões cheios de luxo aos quais estava acostumado. Dentro de casa, Renata encontrou Sofia sentada no chão brincando com uma boneca velha. Ao vê-la, a menina correu em sua direção, abraçando-a com força. Mamãe, pensei que você ia trabalhar a noite toda. Renata agachou-se para abraçá-la, deixando as lágrimas correrem por seu rosto. Não, meu amor. Esta noite será especial. Sofia olhou para ela com curiosidade, notando sua emoção. O que foi, mamãe? Renata sorriu, acariciando-lhe o cabelo. Apenas se prepare. Vamos sair um pouco. A menina pulou de alegria, animada com a ideia. Renata a vestiu rapidamente com seu casaco mais quente e umas botas pequenas que haviam passado por vários concertos, mas ainda serviam bem. Quando saíram de casa, Fábio abriu a porta do táxi para que ambas subissem. Sofia, com sua energia infantil, cumprimentou-o com entusiasmo. Olá, você é amigo da minha mãe. Fábio sorriu, sentindo como a inocência da menina o envolvia. Pode-se dizer que sim, pronta para uma pequena aventura. Sofia assentiu enquanto Renata a abraçava com força. Embora não soubesse exatamente o que Fábio estava planejando, algo em seu coração lhe dizia que aquela noite seria diferente. O táxi avançava pelas ruas iluminadas enquanto Sofia observava maravilhada as luzes de Natal que adornavam as casas e as árvores das praças. Sentada ao lado de sua mãe no banco de trás, segurava com força a mão de Renata, seu rostinho cheio de emoção. Fábio, do banco da frente, olhava pelo retrovisor para mãe e filha. Havia algo na alegria inocente de Sofia que iluminava a noite como se a energia da menina contagiasse a todos no carro. Para onde vamos? Perguntou Sofia, quebrando o silêncio, sua voz cheia de curiosidade. Fábio sorriu, embora seus olhos refletissem uma profunda calma. É uma surpresa. Você gosta de surpresas? Sofia assentiu rapidamente, seus pequenos olhos brilhando. Sim, mamãe diz que as surpresas sempre trazem algo bom. Renata olhou para Fábio, sua expressão misturando gratidão e um pouco de cautela. Embora não entendesse completamente as intenções daquele homem, algo em sua atitude lhe transmitia confiança. Seja o que for que ele esteja planejando, parece sincero, pensou acariciando a bochecha de Sofia com ternura. Depois de alguns minutos, o táxi parou em frente ao mesmo hotel onde Fábio havia entrado antes. Renata observou o prédio com incredulidade. As luzes douradas brilhavam como estrelas, refletindo-se nas janelas e nos enfeites de Natal do lado de fora. Aqui, perguntou Renata, olhando para Fábio com o senho levemente franzido. Ele assentiu enquanto abria a porta. Sim, aqui. Confie em mim. Sofia, encantada com as luzes e a grandiosidade do lugar, puxou a mão de sua mãe. Olha, mamãe, é como um castelo de Natal. Renata sorriu diante da emoção de sua filha, embora sua própria insegurança a fizesse duvidar. Não sei se este é um lugar para nós, murmurou.
Fábio virou-se para ela, seu tom firme, mas amável. Este lugar é para qualquer um que mereça algo especial. E esta noite vocês merecem mais do que ninguém. Com essas palavras, Renata respirou fundo e pegou a mão de Sofia, seguindo Fábio em direção à entrada do hotel. Lá dentro, o ambiente era ainda mais impressionante. Uma gigantesca árvore de Natal, decorada com luzes brancas e enfeites dourados, ocupava o centro do saguão, cercada por pequenos pacotes embrulhados em papel brilhante. Uma música suave de canções natalinas enchia o ar e o aroma de canela e chocolate quente fazia tudo parecer aconchegante. Sofia, deslumbrada, não conseguia parar de olhar ao redor. Mamãe. É tão bonito! Exclamou, agarrando-se à sua mão enquanto girava para admirar cada canto. Renata, embora impressionada, mantinha-se cautelosa. Inclinou-se para Fábio e sussurrou: "O que é tudo isso?" Ele a olhou com um leve sorriso. "É Natal, e esta noite quero que vocês o celebrem como merecem." Renata abriu a boca para protestar, mas Fábio ergueu uma mão para detê-la. "Sei que provavelmente você não entende por que estou fazendo isso, mas acredite, às vezes precisamos de um lembrete do que realmente importa." Antes que Renata pudesse responder, um funcionário do hotel se aproximou, inclinando-se levemente diante de Fábio. "A sala está pronta, senhor." Fábio assentiu e virou-se para mãe e filha. "Sigam-me." Eles foram conduzidos a uma sala privada, decorada com um estilo natalino mágico. Havia guirlandas de luzes brancas penduradas no teto, uma árvore de Natal menor, mas igualmente bonita que a do saguão, e uma mesa elegantemente posta com um banquete completo peru, saladas sobremesas e uma enorme fonte de chocolate quente com pequenas tigelas de biscoitos para acompanhar. Sofia correu para a mesa com os olhos bem abertos. "Mamãe, olha quanta comida!" Renata, ainda atônita, olhou para Fábio. "Isso é demais." "Não sei como." Fábio a interrompeu com um sorriso. "Não é demais. É exatamente o que vocês merecem esta noite." Sofia puxou a mão de sua mãe, levando-a para a mesa. Renata, sentindo-se sobrecarregada, deixou que sua filha a guiasse enquanto tentava compreender tudo o que estava acontecendo. Enquanto desfrutavam da comida, Fábio observava com uma satisfação tranquila. Ver o sorriso de Sofia e a forma como Renata começava a relaxar era recompensa suficiente para ele. Em algum momento, Sofia começou a contar histórias sobre seu pai, descrevendo como ele gostava de cantar canções e contar histórias para ela antes de dormir. "Papai dizia que os bombeiros são como super-heróis", disse Sofia com orgulho. Fábio assentiu, olhando para Renata. Parece que ele tinha razão. Renata sorriu, embora seus olhos refletissem uma mistura de tristeza e gratidão. Ele era. E embora não esteja mais aqui, me esforço todos os dias para que Sofia saiba o quanto ele a amava. O ambiente se encheu de um calor que ia além das luzes e da decoração. Era o calor das conexões humanas, de compartilhar momentos significativos que não tinham preço. Ao terminar o jantar, Fábio fez um gesto em direção a um pequeno canto da sala, onde havia um trenó decorativo cheio de pacotes embrulhados em papel brilhante. "Sofia, acho que o Papai Noel deixou algo para você aqui." Os olhos da menina se abriram com espanto enquanto ela corria para o trenó. Começou a abrir os pacotes, encontrando brinquedos livros e, finalmente, a boneca que havia desejado por semanas. "É a boneca que eu queria!" gritou de alegria, abraçando-a com força. Renata, incapaz de conter as lágrimas, olhou para Fábio com uma emoção indescritível. "Não sei como te agradecer por isso." Fábio sorriu, inclinando-se para ela. "Você não tem que me agradecer. Esta noite, só quero que se lembre de que o amor e o sacrifício que você dá diariamente são o que realmente importa." Sofia continuava abrindo os presentes com uma risada contagiante. Cada pacote parecia enchê-la de mais alegria, e sua emoção fazia com que a sala privada se sentisse menos como um lugar de luxo e mais como um lar cheio de amor. Renata, de seu assento, não conseguia desviar os olhos de sua filha. Vê-la tão feliz depois de meses de sacrifícios e noites difíceis lhe provocava um nó na garganta. Fábio observava em silêncio, aproveitando a cena. Havia algo naquela pequena família que o fazia se sentir diferente e mais conectado com algo que há muito tempo havia esquecido. "Ela é sempre assim, tão entusiasmada",
Perguntou com um sorriso, olhando para Sofia enquanto ela tirava um livro de contos de um dos pacotes. Renata riu suavemente, assentindo. Sempre. Sofia encontra um motivo para se alegrar mesmo nos dias mais difíceis. Acho que essa é a magia dela. Fábio assentiu, admirando a forma como Renata falava de sua filha. Havia em sua voz uma mistura de orgulho e gratidão que não se ouvia com frequência. Não me surpreende que ela seja assim. Ela tem uma mãe incrível, disse Fábio, seu tom sincero. Renata ergueu o olhar surpresa com suas palavras. Só tento fazer o melhor que posso. Isso é muito mais do que você imagina, respondeu ele com os olhos fixos nela. Renata sentiu um leve calor em suas bochechas. Não estava acostumada a receber elogios, muito menos de alguém como Fábio, cuja presença irradiava uma autoridade tranquila e uma bondade que não esperava. Enquanto Sofia folheava o livro de contos apontando para as ilustrações com entusiasmo, Fábio se levantou e caminhou até a janela da sala. As luzes da cidade brilhavam à distância, mas sua mente estava em outro lugar. Desde jovem, havia trabalhado incansavelmente para construir seu império. Seus dias eram cheios de reuniões, contratos e decisões importantes, mas agora, vendo Renata e Sofia, percebia o quanto havia deixado de lado no caminho. Renata notou seu silêncio e se levantou para se aproximar dele, deixando Sofia imersa em seus novos brinquedos. "Está tudo bem?" perguntou com suavidade. Fábio demorou um momento para responder. "Sim, só estava pensando em como esta noite me fez ver as coisas de uma maneira diferente." Renata franziu levemente a testa, intrigada. "O que quer dizer?" Fábio virou-se para olhá-la, sua expressão séria, mas amável. "Passei tanto tempo ocupado com meu trabalho e meus negócios que esqueci o que realmente importa. Ver a Sofia tão feliz e ver como você luta todos os dias por ela me lembrou de algo que eu havia perdido." Renata o olhou surpresa com a honestidade de suas palavras. "Às vezes nos perdemos no que acreditamos ser importante, mas sempre há algo que nos devolve ao caminho", disse ela, sua voz cheia de compreensão. Fábio assentiu lentamente. "Parece que sim." Alguns minutos depois, enquanto voltavam para a mesa, Sofia ergueu o olhar do livro e se dirigiu a Fábio com a curiosidade própria de uma criança. "Senhor, você tem filhos?" A pergunta o pegou de surpresa. Por um momento não soube o que responder. "Não, Sofia. Não tenho filhos." Sofia inclinou a cabeça pensativa. "Você deveria ter. Acho que seria um bom pai." Fábio riu suavemente da espontaneidade da menina, mas algo em suas palavras o tocou profundamente. "Obrigado por dizer isso, Sofia. Vou levar em consideração." Renata, um pouco envergonhada pela curiosidade de sua filha, tentou mudar de assunto. "Sofia quer que eu leia uma história do livro." "Sim," respondeu a menina, correndo para sua mãe com o livro na mão. Fábio as observou de seu assento, sentindo um calor que não experimentava há muito tempo. A forma como Renata lia com paciência e como Sofia ouvia com atenção era um lembrete de tudo o que ele havia perdido em sua busca pelo sucesso. Conforme a noite avançava, o tempo parecia parar naquela sala. Sofia, cansada, mas feliz, adormeceu nos braços de sua mãe. Renata a acomodou em uma pequena poltrona, cobrindo-a com um casaco para mantê-la aquecida. Fábio, sentado em frente a Renata, pegou uma xícara de chocolate quente e a olhou com uma mistura de admiração e curiosidade. "Você já pensou em deixar de dirigir táxis?" perguntou de repente. Renata o olhou surpresa com a pergunta. "Claro que sim, mas não tenho muitas opções. Dirigir me permite ter um horário flexível e cuidar da Sofia." Fábio assentiu, compreendendo sua situação. "Se você pudesse fazer qualquer coisa sem se preocupar com o dinheiro, o que gostaria de fazer?" Renata levou um momento para responder. "Sempre sonhei em ter um pequeno café, um lugar onde as pessoas pudessem relaxar, ler um livro, tomar uma xícara de café e se sentir em casa." Fábio sorriu. "Um sonho nobre." Renata suspirou, encolhendo os ombros. "Mas é só um sonho." Fábio inclinou-se levemente para a frente, seu olhar fixo nela. "Às vezes os sonhos estão mais perto do que pensamos. Só precisamos de um pouco de ajuda para alcançá-los." Renata o olhou sem saber exatamente o que ele queria dizer com isso. Mas em seu íntimo algo lhe dizia que aquela noite não era como qualquer outra e que Fábio não era um homem comum.
A noite parecia mais quente dentro da sala decorada com luzes natalinas. Sofia, envolta em seu casaco e profundamente adormecida, respirava com tranquilidade da poltrona onde Renata a havia acomodado. Seu pequeno sorriso mesmo, enquanto dormia, refletia uma felicidade que Renata não via há muito tempo. Fábio observava a cena em silêncio com uma xícara de chocolate quente entre as mãos. Havia algo profundamente comovente na forma como mãe e filha interagiam, e ele não podia deixar de se perguntar como teria sido sua vida se tivesse tido uma família como a delas. Renata, sentada à sua frente, mantinha-se em silêncio por um momento. Havia algo na presença de Fábio que a fazia sentir uma mistura de conforto e incerteza. Ele é amável, mas por que faria tudo isso por nós? Enquanto seus dedos brincavam nervosamente com a borda da xícara, finalmente decidiu falar. Não consigo deixar de me perguntar por que alguém como o senhor está aqui esta noite fazendo isso por nós. Fábio ergueu o olhar, sua expressão tranquila, mas reflexiva. Porque esta noite me lembrou de algo que eu esqueci há muito tempo. Renata o olhou esperando que ele continuasse. Eu trabalho muito. Tenho o que muitos considerariam uma vida de sucesso, mas sempre senti que faltava algo, disse Fábio, tomando um gole de chocolate antes de continuar. Vê-la, sua dedicação à forma como você luta pela Sofia me fez perceber que estive focado demais no superficial. Renata franziu levemente a testa, tentando compreender. E o que lhe falta? Fábio soltou-me um suspiro olhando para a janela. Um propósito. Algo que vá além do dinheiro ou dos negócios. Renata ficou em silêncio, deixando que suas palavras se assentassem em sua mente. Enquanto o observava, começou a ver além do homem bem vestido e seguro de si. Havia algo mais profundo nele, algo que parecia estar lutando para sair. Acho que todos estamos buscando algo, disse ela finalmente. Para mim é dar a Sofia uma vida melhor. Fábio assentiu como se entendesse perfeitamente. E você está fazendo isso muito bem. Renata sorriu suavemente, agradecida por suas palavras, mas não podia deixar de pensar na pergunta que rondava sua mente desde que começaram a noite. O senhor tem família? Fábio demorou um momento para responder. Não, meus pais faleceram há anos e não tenho irmãos. Renata notou uma sombra de tristeza em seu rosto, mas não quis pressionar mais. Em vez disso, decidiu desviar o assunto. Acho que a Sofia já o considera parte da nossa. Fábio riu suavemente, mas seus olhos mostravam uma emoção que não conseguia expressar com palavras. Quando Sofia começou a se mover levemente em seu sono, Fábio se levantou e caminhou até o trenó de presentes, que ainda estava cheio de pacotes. Pegou um dos livros que restavam e se aproximou de Renata. Este é para você, disse, estendendo-o. Renata o olhou surpresa. Para mim? Fábio assentiu. Esta noite é especial para as duas. Renata pegou o pacote com as mãos trêmulas, como se não soubesse como reagir. Desfez o papel lentamente, revelando um belo diário com capa de couro. Na primeira página havia uma nota escrita à mão. Todo sonho começa com um pequeno passo. Este é o seu. Renata sentiu que as lágrimas enchiam seus olhos enquanto lia as palavras. Olhou para Fábio, sua voz embargada, quando falou. Por que faria algo assim por nós? Fábio encolheu os ombros levemente, mas seu sorriso era sincero. Porque eu acredito em você. O momento foi interrompido por uma batida suave na porta. Um dos funcionários do hotel entrou com discrição, inclinando-se para Fábio. Senhor, tudo está pronto. Fábio assentiu e se virou para Renata. Quero te mostrar mais uma coisa antes que a noite termine. Renata, ainda com o diário nas mãos, olhou para ele com curiosidade. Que coisa? Fábio sorriu, estendendo a mão para ela. Confie em mim. Renata hesitou por um momento, mas finalmente pegou sua mão. Fábio a guiou para fora da sala enquanto o funcionário do hotel se encarregava de carregar a adormecida Sofia e segui-los com cuidado. O grupo chegou a uma pequena sala no segundo andar do hotel. Ao abrir a porta, Renata se deparou com uma vista inesperada. Um espaço decorado com móveis rústicos mas elegantes, um canto de leitura ao lado de uma lareira e uma pequena estante cheia de livros. No centro havia uma mesa com uma máquina de café profissional e uma placa escrita à mão que dizia Café dos Sonhos.
Renata levou as mãos à boca, incapaz de conter sua surpresa. O que é isso? Fábio a olhou com um sorriso. Um começo. Renata se virou para ele sem saber o que dizer. Não entendo. É um espaço temporário, explicou Fábio. Quero que você comece a construir seu sonho aqui. Sei que não pode largar tudo de imediato, mas quero te dar a oportunidade de ver como seria. Renata sentiu as lágrimas correrem por seu rosto enquanto olhava o lugar. Isso é demais. Eu não posso. Fábio a interrompeu suavemente. Sim, você pode. Você fez isso pela Sofia todos os dias. Agora é a sua vez. Renata o olhou, seu coração cheio de emoções conflitantes. Embora ainda lhe custasse acreditar algo em seu íntimo, lhe dizia que aquela noite era realmente diferente. O espanto de Renata preenchia a pequena sala enquanto ela percorria cada canto do espaço que ele havia preparado. Sua mão tocou suavemente a madeira da mesa central e seus olhos se detiveram na estante cheia de livros, como se estivesse vendo um sonho se tornar realidade. No entanto, a emoção também vinha acompanhada de uma crescente sensação de dúvida. Não sei o que dizer, murmurou finalmente, voltando o olhar para Fábio. Ele sorriu com calma, mantendo as mãos nos bolsos do casaco. Você não precisa dizer nada agora. Este é apenas um primeiro passo, Renata. Ela respirou fundo, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Mas isto é demais. Nem sequer sei por onde começar. Fábio se aproximou lentamente, apontando para o diário que ela ainda segurava nas mãos. Por aí. Escreva suas ideias, seus planos, até mesmo suas dúvidas. Com o tempo, tudo começará a tomar forma. Renata olhou para ele fixamente, tentando entender por que alguém que acabara de conhecer estava disposto a fazer tanto por ela e por Sofia. Fábio, por que você faz isso? O que você ganha me ajudando desta forma? Fábio manteve o olhar, mas sua expressão mudou ligeiramente, como se suas palavras tivessem tocado um ponto vulnerável. Porque quero acreditar que ainda posso fazer a diferença na vida de alguém. Renata sentiu um nó na garganta. Antes que pudesse responder, o som de passos suaves a fez se virar. Sofia, meio adormecida, apareceu no batente da porta, esfregando os olhos. Mamãe, onde estamos? Perguntou com voz sonolenta. Renata ajoelhou-se e abriu os braços para recebê-la. É um lugar especial, meu amor. Algo que o Papai Noel nos trouxe esta noite. Sofia sorriu fracamente e abraçou a mãe, apoiando a cabeça em seu ombro. Fábio observou a cena com uma mistura de ternura e melancolia, seus pensamentos, o levando a lembranças de sua própria infância, antes que os negócios e a ambição preenchessem cada canto de sua vida. Enquanto voltavam para a sala principal do hotel, Renata não conseguia desviar o olhar de Fábio. A gratidão que sentia estava misturada com uma crescente curiosidade sobre ele. Não podia ignorar a sensação de que por trás de sua generosidade havia algo mais, algo que ele não havia compartilhado. Quando Sofia voltou a adormecer na poltrona, Renata sentou-se em frente a Fábio, decidida a obter respostas. Por que você estava em um táxi esta noite? Perguntou com suavidade, mas com firmeza. Fábio tensionou-se ligeiramente, embora tenha tentado esconder. Tive um pequeno acidente com meu carro. Mas por que estava dirigindo sozinho? Insistiu Renata, sua voz carregada de curiosidade genuína. Fábio soltou um suspiro, deixando a xícara na mesa. Sabia que não podia evitar a pergunta por mais tempo. Às vezes preciso me afastar. Minha vida é cheia de reuniões, eventos e pessoas que... Fez uma pausa buscando as palavras adequadas. Que estão mais interessadas no que tenho a oferecer do que em quem eu realmente sou. Renata assentiu lentamente, começando a entender. Deve ser difícil viver rodeado de gente, mas sozinho. Fábio a olhou surpreso com a precisão de suas palavras. É. O silêncio se instalou entre eles por um momento, quebrado apenas pelo leve som da música natalina que se ouvia do saguão. Finalmente, Renata decidiu compartilhar algo que estava guardando. Meu marido costumava dizer que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela dá. Fábio inclinou a cabeça, refletindo sobre suas palavras. Acho que ele tinha razão. Renata sorriu suavemente, embora seu olhar refletisse uma tristeza profunda. O Tomás sempre estava disposto a ajudar os outros, mesmo quando não tínhamos muito.
Suponho que por isso ele era um bombeiro tão bom. Fábio a observou com atenção, notando como sua voz tremia ligeiramente ao mencionar seu marido. Queria dizer algo para consolá-la, mas antes que pudesse encontrar as palavras, Renata se levantou e caminhou até a janela. Sinto falta dele todos os dias, admitiu olhando as luzes da cidade, mas também sei que ele teria querido que eu seguisse em frente por mim e pela Sofia. Fábio se aproximou lentamente, colocando-se ao seu lado. E você está fazendo isso. Tudo o que você faz pela Sofia é um testemunho disso. Renata virou-se para ele, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. E você, Fábio, o que te faz seguir em frente? A pergunta o pegou de surpresa. Por um momento não soube o que responder, mas então, olhando para Renata e Sofia, sentiu que a resposta se formava em seu interior. Suponho que estou procurando algo que me dê um propósito. Algo que me faça sentir completo. Renata assentiu, compreendendo. Talvez esta noite seja um bom começo para ambos. Fábio sorriu ligeiramente, sentindo que suas palavras eram mais verdadeiras do que esperava. O ar natalino dentro do hotel era quente e reconfortante, mas no coração de Renata começava a se instalar uma dúvida silenciosa. A generosidade de Fábio era transbordante e, embora sentisse uma gratidão imensa, não podia deixar de se perguntar se esta noite seria um momento fugaz ou algo mais duradouro. Sentada em frente à lareira, olhou para Sofia, que continuava dormindo placidamente, abraçando a boneca que havia desejado por semanas. A expressão de tranquilidade no rosto de sua filha lhe lembrava por que havia trabalhado tão duro todos esses anos. No entanto, as palavras de Fábio sobre propósitos e vazios continuavam ressoando em sua mente. Fábio, por sua vez, encontrava-se em silêncio junto à janela, observando as luzes da cidade que cintilavam ao longe. Seus pensamentos eram uma mistura de satisfação pelo que havia feito esta noite e uma incerteza sobre o que tudo aquilo significava realmente para ele. Seria este gesto suficiente para preencher o vazio que o acompanhava há tanto tempo? Fábio, disse Renata, quebrando o silêncio com um tom suave, mas firme. Ele se virou para ela, deixando seus pensamentos de lado. Diga. Renata olhou-o diretamente em seus olhos, mostrando uma mistura de gratidão e sinceridade. Não sei como te agradecer por tudo isso, mas não posso deixar de pensar que há algo mais por trás do que você está fazendo. Fábio manteve o olhar, reconhecendo a honestidade em suas palavras. Você não precisa me agradecer, Renata. Tudo o que fiz esta noite foi porque senti que devia fazer. Renata inclinou a cabeça, levemente intrigada. E por que você sentiu isso? Fábio deixou escapar um suspiro, aproximando-se da lareira. Porque vi em você e na Sofia algo que me lembrou do que realmente importa. Levo anos rodeado de luxo, mas sem nada que realmente me faça sentir vivo. Esta noite, pela primeira vez em muito tempo, senti que estava fazendo algo que valia a pena. Renata o ouviu em silêncio, sentindo o peso de suas palavras. Havia sinceridade em cada uma delas. Embora ainda lhe custasse entender por que alguém como ele se preocuparia com elas, começava a aceitar que suas intenções eram genuínas. Ainda assim, não posso deixar de sentir que isso é demais, admitiu Renata, olhando ao redor da sala decorada e do café dos sonhos, que Fábio havia preparado para ela. Fábio sentou-se em frente a ela, inclinando-se ligeiramente para a frente. Demais, Renata. Você trabalha todos os dias para dar à Sofia tudo o que ela precisa. Não vejo por que alguém não poderia fazer algo por você por uma vez. Renata baixou o olhar, brincando nervosamente com a borda do diário que ele lhe havia presenteado. Não estou acostumada a que alguém me ajude desta maneira. Sempre tive que lutar sozinha. Fábio assentiu, entendendo perfeitamente. Às vezes, deixar que alguém te ajude também é uma forma de ser forte. A conversa foi interrompida pelo movimento de Sofia, que começou a acordar. A menina esfregou os olhos e olhou ao redor com um sorriso sonolento. Ainda estamos no castelo de Natal? Perguntou sua voz cheia de inocência. Renata riu suavemente, aproximando-se para abraçá-la. Sim, meu amor, ainda estamos aqui. Fábio se juntou a elas, ajoelhando-se para ficar na altura de Sofia. Sabe de uma coisa, Sofia? Acho que você e sua mãe são as rainhas deste castelo. Sofia riu encantada com suas palavras. De verdade, somos rainhas. Com certeza, respondeu Fábio com um sorriso. E as rainhas merecem o melhor.
No entanto, enquanto a noite continuava, uma pequena sombra de dúvida começou a se instalar no coração de Renata. Embora estivesse profundamente agradecida por tudo o que Fábio havia feito, não podia deixar de pensar no dia seguinte. O que aconteceria quando a magia desta noite terminasse? Tudo voltaria a ser como antes. Quando Fábio se levantou para atender uma breve chamada em seu telefone, Renata aproveitou o momento para refletir. Havia algo em seu comportamento, em sua maneira de falar e agir, que sugeria que ele não era um homem comum. Quem era realmente este homem que havia transformado seu Natal? Quando Fábio retornou, notou a expressão pensativa no rosto de Renata. "Você está bem?" perguntou, inclinando-se ligeiramente em direção a ela. Renata assentiu, mas não pôde evitar expressar seus pensamentos. "Não quero parecer ingrata, mas o que vai acontecer depois desta noite?" Fábio sentou-se novamente, levando um momento para responder. "Depois desta noite, tudo depende de você. O café dos sonhos é apenas um começo. O resto dependerá do que você quiser fazer com isso." Renata olhou para ele, ainda lutando com a ideia de que alguém estivesse tão disposto a ajudá-la sem pedir nada em troca. "E por que você faria algo assim por alguém como eu?" Fábio sorriu suavemente. "Porque você me mostrou algo que eu havia esquecido, a importância de dar sem esperar nada em troca." Renata sentiu como seus olhos se enchiam de lágrimas novamente, mas desta vez não eram de tristeza, mas de algo mais profundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que não estava completamente sozinha em sua luta. O silêncio na sala tornou-se palpável após as palavras de Fábio. Renata, sentada com Sofia em seu colo, olhava para o homem à sua frente como se tentasse decifrar um quebra-cabeça. Cada gesto de Fábio parecia genuíno, mas a magnitude do que ele oferecia era difícil de aceitar para alguém que aprendera a depender apenas de si mesma. Sofia, alheia às dúvidas de sua mãe, brincava com sua nova boneca, sua risada suave enchendo o ambiente. Sua inocência era um lembrete constante do porquê Renata se esforçava tanto, mas também do que estava em jogo. "E se eu fracassar?" perguntou de repente Renata, quebrando o silêncio. Fábio a olhou com atenção, notando a vulnerabilidade em sua voz. "Por que você acha que poderia fracassar?" Renata soltou um suspiro, olhando para o diário que ainda segurava. "Porque nunca fiz algo como isso antes. Dirigir um táxi é a única coisa que sei fazer e mal consigo nos manter à tona." Fábio inclinou-se em direção a ela, seus olhos cheios de uma mistura de paciência e determinação. "Todos temos medo no início. Mas o fracasso não está em tentar e não conseguir, mas sim em não tentar por medo." Renata o olhou, suas emoções se misturando entre a dúvida e a esperança. "Não quero que a Sofia me veja falhar." Fábio sorriu suavemente, apontando para a menina que continuava brincando alegremente. "A Sofia já te vê como uma heroína. E o que você está considerando agora só a fará te admirar mais." Enquanto falavam, o relógio na parede marcava a meia-noite. O Natal havia chegado oficialmente e o som de sinos distantes era ouvido através das janelas. Renata ergueu o olhar, sentindo uma estranha calma, apesar de seus temores. "É Natal", murmurou como se tentasse se convencer de que aquela noite poderia marcar um novo começo. Fábio assentiu, erguendo sua xícara de chocolate quente em um gesto simbólico. "Por um novo começo", disse com um leve sorriso. Renata hesitou por um momento antes de erguer sua xícara também. Fábio a observava de um canto da sala, dando-lhe espaço para processar tudo o que havia acontecido naquela noite. Finalmente ele se aproximou lentamente, mantendo seu tom suave. "Sei que isso não é fácil para você, Renata, mas eu acredito em você." Ela se virou para ele, seus olhos cheios de emoção. "Porque você mal me conhece." Fábio parou por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Às vezes não é preciso conhecer alguém por muito tempo para ver sua força. Esta noite você me mostrou mais coragem e dedicação do que vi em anos lidando com pessoas que têm muito mais." Renata engoliu em seco, sentindo que suas palavras tocavam uma parte dela que estivera adormecida por muito tempo. "E você?" perguntou em voz baixa. "O que fará depois desta noite?" Fábio ficou em silêncio por um momento, olhando para a janela. "Isso é algo em que também estou pensando. Talvez esta noite não tenha mudado apenas a sua vida, mas também a minha." As horas passaram rapidamente e finalmente chegou o momento de se despedir.
Fábio acompanhou Renata e Sofia até a entrada do hotel, onde o táxi de Renata esperava no estacionamento. Enquanto colocava suavemente Sofia no banco de trás, Renata se voltou para Fábio com uma mistura de gratidão e nervosismo. Não sei como lhe agradecer por tudo isso, disse sua voz embargando ligeiramente. Fábio balançou a cabeça sorrindo. Você não tem que me agradecer. Apenas faça algo grande com esta oportunidade. Renata sentiu seus olhos se encherem de lágrimas enquanto entrava no táxi. Sofia, meio desperta, murmurou um suave "obrigada", antes de se aconchegar novamente em seu casaco. Enquanto o táxi se afastava, Fábio ficou na entrada do hotel, observando as luzes traseiras desaparecerem na distância. Havia uma sensação de satisfação em seu coração, mas também uma centelha de curiosidade sobre o que o futuro lhe reservava. O táxi avançava pelas ruas tranquilas da madrugada de Natal. Renata dirigia em silêncio seus pensamentos cheios das emoções que haviam marcado a noite. Cada detalhe do ocorrido continuava vivo em sua mente as palavras de Fábio, o café dos sonhos, e a possibilidade de um futuro diferente que nunca antes havia imaginado. Sofia, profundamente adormecida no banco de trás, segurava sua nova boneca contra o peito. Sua respiração suave era um lembrete do motivo pelo qual Renata sempre havia lutado mesmo nas noites mais difíceis. Mas agora, pela primeira vez em anos, Renata não via apenas as dificuldades. Via uma pequena luz no fim do túnel. Talvez eu consiga fazer isso, pensou, lembrando-se do diário que ainda estava guardado em sua bolsa. A ideia de escrever seus sonhos e planos parecia distante e quase irreal, mas as palavras de Fábio continuavam ressoando em seu interior. O fracasso não está em tentar e não conseguir, mas sim em não tentar por medo. Enquanto isso, Fábio voltava para sua suíte no hotel. O luxo que antes lhe parecia um refúgio agora se sentia vazio. Sentou-se junto à janela, olhando as primeiras luzes do amanhecer que começavam a aparecer no horizonte. Havia passado anos perseguindo metas, acumulando riqueza e status, mas em uma única noite, Renata e Sofia lhe haviam mostrado algo que nem todo o seu sucesso havia podido dar um propósito. Pegou seu telefone e verificou suas mensagens. Havia dezenas de notificações de seus sócios, amigos e conhecidos todos, enviando-lhe saudações natalinas. Mas nenhuma delas importava tanto quanto o que havia experimentado naquela noite. Com um suspiro, abriu o diário que não usava há muito tempo. Escreveu algumas palavras na primeira página quase sem pensar, dar é o primeiro passo para preencher o vazio. Conforme a manhã se aproximava, o destino começou a trabalhar silenciosamente em suas vidas. Renata, ao chegar em casa, decidiu pegar o diário que Fábio lhe havia dado. Enquanto Sofia ainda dormia, acendeu uma vela pequena e sentou-se à mesa da sala de jantar. Pela primeira vez em muito tempo, deixou sua imaginação voar. Escreveu sobre o café que sempre havia sonhado, as cores que usaria para decorá-lo, as receitas que adoraria servir. Ao terminar, sentiu algo diferente em seu interior. Não era apenas esperança. Era a certeza de que, embora o caminho fosse difícil, ela não estava mais completamente sozinha. Fábio, por sua vez, começou a refletir sobre sua vida. Decidiu cancelar várias reuniões desnecessárias para os próximos dias e tomou a determinação de visitar Renata novamente. Não podia deixar que seu gesto daquela noite ficasse incompleto. Queria ver como ela avançava a apoiá-la se fosse necessário e, acima de tudo, entender por que ela e Sofia haviam conseguido tocar seu coração de uma maneira que ninguém mais havia feito. Dias depois do Natal, Fábio ligou para Renata. No início, ela ficou surpresa. Não esperava ouvir falar dele novamente. Mas o calor em sua voz e seu interesse genuíno em saber como ela estava fizeram com que confiasse nele mais uma vez. "Como vai o café dos seus sonhos?" perguntou Fábio com um leve sorriso em seu tom. Renata riu suavemente, olhando as páginas cheias de ideias em seu diário. Ainda é só um sonho, mas pelo menos agora ele tem um lugar para crescer. Isso é o mais importante. Os sonhos precisam de tempo e cuidado para se tornarem realidade, respondeu Fábio, sentindo um calor ao ouvir sua voz. Nos meses que se seguiram, Renata e Sofia começaram a construir algo mais do que um café. Com a ajuda de Fábio, que se manteve como um apoio constante, o pequeno Café dos Sonhos abriu suas portas em um canto tranquilo da cidade.
No dia da inauguração, Renata, vestida com um avental simples mas elegante, olhou ao redor do espaço que uma vez havia sido apenas uma fantasia. As mesas estavam cheias de clientes, as paredes decoradas com desenhos de Sofia e o aroma de café recém-feito enchia o ar. Sofia corria entre as mesas entregando pequenos cartões de agradecimento aos clientes. Fábio, sentado em um canto com uma xícara de café na mão, observava a cena com uma satisfação tranquila. "Você conseguiu", disse ele quando Renata se aproximou de sua mesa. Ela sorriu, seus olhos brilhando com gratidão. "Não poderia ter feito isso sem você." Fábio negou com a cabeça, sustentando o olhar dela. "Eu só te ajudei a ver o que sempre esteve dentro de você." O Café dos Sonhos havia se tornado um pequeno mas vibrante refúgio no bairro. Com suas mesas decoradas com toalhas coloridas, estantes cheias de livros e um canto especial dedicado aos desenhos de Sofia, o lugar era muito mais do que um negócio, era uma extensão da alma de Renata. Cada xícara de café servida e cada cliente satisfeito era um lembrete de quanto sua vida havia mudado desde aquela noite de Natal. Fábio continuava sendo uma presença constante, embora discreta. Ele havia insistido em não se envolver demais para que Renata sentisse que tudo o que conseguia era fruto de seu próprio esforço. No entanto, visitava o café regularmente, sempre com um sorriso e uma palavra de incentivo. Numa tarde tranquila, enquanto Renata arrumava flores frescas em um pequeno vaso no balcão, Sofia correu em sua direção com entusiasmo. Mamãe, mamãe, o Sr. Fábio está aqui." E Renata sorriu, deixando as flores de lado para recebê-lo. Fábio entrou com sua calma habitual, vestido com um terno simples, mas impecável. Olhou ao redor do café, que agora estava cheio de vida e energia, e não pôde deixar de se sentir orgulhoso do que Renata havia conquistado. "Cada vez está mais bonito este lugar", comentou enquanto se aproximava do balcão. Renata devolveu o sorriso, ajeitando o avental. "Obrigada, mas ainda há muito por fazer." Fábio negou suavemente com a cabeça. "Você já fez mais do que qualquer um poderia imaginar." Sofia, com sua energia habitual, puxou a mão de Fábio e o levou ao canto de leitura onde havia colocado um novo desenho. "E olhe, Sr. Fábio, eu desenhei um castelo como o da noite de Natal." O desenho, cheio de cores brilhantes, mostrava um castelo cercado de luzes e um trenó puxado por renas no céu. Em uma das janelas do castelo, Sofia havia desenhado sua mãe a si mesma, e um homem com cabelo escuro e um grande sorriso. Fábio olhou o desenho com atenção, comovido pelos detalhes. "É lindo, Sofia. Você tem muito talento." Sofia sorriu com orgulho. Renata, que os observava do balcão, sentiu um calor no peito ao ver a conexão entre sua filha e Fábio. Naquela tarde, depois que o café fechou, Fábio ficou para ajudar Renata a limpar. Era algo que ele havia começado a fazer sem que ninguém pedisse, como se fosse uma forma de se manter perto de algo que o fazia se sentir parte de algo maior que ele mesmo. "Alguma vez você pensou que estaria aqui com seu próprio café?" perguntou enquanto secava uma xícara. Renata riu suavemente, balançando a cabeça. "Não, sempre pensei que o máximo que poderia fazer era manter a Sofia segura e com o necessário para viver. Isso nunca fez parte do plano." Fábio deixou a xícara em seu lugar e a olhou com uma mistura de admiração e respeito. "Às vezes os melhores planos são os que não fazemos." Renata o olhou, sentindo que suas palavras eram mais do que um elogio. Havia algo em seu tom, em sua forma de falar, que fazia com que cada conversa com ele parecesse significativa. "E você, Fábio, encontrou o que estava procurando?" perguntou com curiosidade genuína. Fábio ficou em silêncio por um momento, como se estivesse refletindo profundamente. "Acho que estou no caminho certo. Ajudar você e a Sofia me lembrou o quão importante é estar conectado com algo maior que eu mesmo." Renata sorriu, tocando suavemente a borda de uma xícara. "Nós também aprendemos muito com você naquela noite." Quando Fábio se preparava para ir embora, Renata o acompanhou até a porta. O ar fresco da noite os envolvia e as luzes do café iluminavam suavemente a calçada. "Obrigada por tudo, Fábio", disse Renata, sua voz carregada de gratidão. Fábio negou com a cabeça, colocando as mãos nos bolsos. "Você não tem que me agradecer. Tudo o que você conquistou é graças a você."
Renata o olhou fixamente, sentindo que havia algo mais que queria dizer, mas não encontrava as palavras adequadas. Finalmente, simplesmente sorriu. Espero que este Natal tenha significado tanto para você quanto para nós. Fábio assentiu com um leve sorriso. Significou. Mais do que posso expressar. Com essas palavras, ele se despediu e começou a caminhar em direção ao seu carro, mas em seu coração sabia que essa conexão não terminaria ali. Havia encontrado algo que preenchia o vazio em sua vida e não estava disposto a deixar isso ir. Renata, da porta do café, o observou se afastar, sentindo que este Natal não apenas havia mudado sua vida, mas também marcado o começo de algo muito maior. As semanas passaram, mas o calor daquele Natal permaneceu no coração de Renata e Sofia. O Café dos Sonhos havia começado a se tornar um lugar conhecido no bairro. Vizinhos trabalhadores de escritórios próximos e até famílias começaram a frequentar o pequeno café. Atraídos não apenas pela qualidade dos produtos, mas pelo ambiente acolhedor que Renata e Sofia haviam conseguido criar. Fábio também continuava a visitar o café, sempre se certificando de manter seu papel discreto. Embora tivesse ajudado a estabelecer o lugar, queria que Renata sentisse que tudo o que conseguia era graças ao seu próprio esforço. Cada vez que entrava, era recebido com uma xícara de café recém-feito e o sorriso radiante de Sofia, que o considerava como parte de sua família estendida. Numa tarde particularmente tranquila, Fábio decidiu levar Renata e Sofia a um parque próximo depois de fechar o café. A pequena correu alegremente entre as árvores decoradas com luzes que ainda restavam das festividades natalinas, enquanto Renata e Fábio caminhavam atrás, aproveitando a frescura do ar. Como você se sente com tudo o que conquistou? Perguntou Fábio, olhando para Renata com um sorriso tranquilo. Renata soltou um suspiro, mas desta vez não era de cansaço e sim de satisfação. Ainda não consigo acreditar. É como se eu estivesse vivendo em um sonho. Fábio assentiu, colocando as mãos nos bolsos do casaco. Um sonho que você mesma construiu. Renata o olhou, notando a forma como suas palavras sempre carregavam um tom de encorajamento. Havia algo em Fábio que continuava sendo um mistério para ela, mas ao mesmo tempo sentia que podia confiar nele como em poucos. Não teria conseguido sem a sua ajuda, Fábio. O que você fez naquela noite de Natal mudou nossas vidas. Fábio parou por um momento, olhando como Sofia colhia folhas secas e as lançava ao ar com uma risada contagiante. Vocês também mudaram a minha, admitiu finalmente sua voz mais suave. Vocês me lembraram do que realmente importa. Renata sorriu, sentindo que suas palavras vinham do coração. Naquele momento, o vento soprou ligeiramente, trazendo consigo um ar de promessa, como se o destino estivesse escrevendo um novo capítulo em suas vidas. Naquela mesma noite de volta ao café, Renata sentou-se ao lado de Sofia na pequena mesa do canto de leitura. A menina, com sua boneca favorita nos braços, bocejou enquanto olhava para as luzes da árvore de Natal, que ainda decorava o lugar. Mamãe, este Natal foi o melhor de todos, murmurou Sofia, seus olhos se fechando lentamente. Renata acariciou suavemente seu cabelo, sentindo seu coração se encher de gratidão. Foi meu amor, e não só porque você teve presentes, mas porque aprendemos algo muito importante. O que, mamãe? Perguntou Sofia, lutando contra o sono. Renata sorriu, inclinando-se para beijar sua testa. Que sempre há esperança mesmo nos momentos mais difíceis. Sofia assentiu fracamente antes de adormecer, e Renata ficou um momento a observando, sentindo-se mais em paz do que estivera em anos. Nos dias que se seguiram o sucesso do Café dos Sonhos, continuou a crescer, e com ele a confiança de Renata em sua capacidade de construir um futuro melhor para Sofia. Fábio, embora continuasse a visitar o lugar, começou a se concentrar também em suas próprias mudanças pessoais. Havia decidido simplificar sua vida, reduzindo sua participação em negócios que não mais o interessavam e dedicando mais tempo a atividades que realmente o preenchiam. Numa tarde, enquanto caminhava pelo bairro depois de visitar o café, Fábio se deparou com um pequeno parque onde várias famílias brincavam com seus filhos. Ao observá-lo, sentiu que pela primeira vez em muito tempo havia encontrado um propósito além dos números e das transações. Talvez afinal este seja apenas o começo,
pensou um leve sorriso surgindo em seus lábios. Renata, por sua vez, sabia que a vida nem sempre seria fácil, mas agora tinha algo que antes lhe faltava: uma base sólida para construir seus sonhos e a certeza de que não estava sozinha no caminho. Enquanto fechava o café uma noite, olhou para as luzes da árvore de Natal que ainda piscavam na janela e lembrou-se de como tudo havia começado com uma simples conversa em um táxi. Acariciou o diário que Fábio lhe havia presenteado, agora cheio de notas, ideias e planos para o futuro. Sua vida havia mudado de maneiras que nunca teria imaginado, e tudo graças a um gesto de bondade que chegou no momento mais inesperado: um Natal. Depois, o Café dos Sonhos organizou seu primeiro evento comunitário, oferecendo chocolate quente e contos para as crianças do bairro. Sofia, agora um pouco mais velha, ajudou a organizar os livros e a decorar o lugar com novos desenhos. Fábio, como sempre, estava presente, embora desta vez seu papel fosse ainda mais discreto. De um canto do café, observou como Renata interagia com os clientes, sua confiança e felicidade brilhando como nunca antes. Enquanto o coro de crianças começava a cantar uma canção de Natal, Fábio sentiu uma paz que não conhecia há anos. Sua relação com Renata havia evoluído não necessariamente para o romance, mas para uma amizade profunda e significativa que havia mudado ambos para sempre. Com uma xícara de café na mão e um sorriso no rosto, Fábio se permitiu pensar que talvez o verdadeiro propósito do Natal não fosse apenas dar, mas também encontrar aquilo que nos torna completos. E naquela noite, enquanto as luzes do café iluminavam a calçada, tanto Fábio quanto Renata souberam que haviam encontrado algo que valia mais do que qualquer presente, uma nova oportunidade de vida.